Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Estamos para mais uma meditação do nosso Santo Evangelho. Hoje a igreja comemora Santo Idefôncio, né? É um bispo de Toledo, monge, e há uma curiosidade muito grande na vida desse santo, uma curiosidade boa, santa, é que ele se tornou monge com autorização de seus pais, depois bispo, e por aclamação, com a morte do seu diretor e responsável pelo aquele mosteiro, ele unanimemente foi eleito por todos, porque com a morte de seu pai, São Toledo, ele empregou todos os bens, pois era de família nobre, como herdeiro. Ele empregou todos os bens em ajuda aos seus conterrâneos e todos aqueles que vinham à procura de um auxílio. Ele empregou toda a riqueza, toda a sua herança para o bem da igreja e para o bem dos pobres. Então temos esse grande bispo santo, o qual a igreja faz memória no dia de hoje. São Toledos, né? Santo Idefôncio de Toledo. Isso é muito bom para nós, para a nossa igreja. E hoje o nosso evangelho ele se encontra em Marcos 3, do 31 ao 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram de fora, do lado de fora, e mandaram chamá-lo. Havia ali uma multidão sentada ao redor dele. Então disseram-lhes: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. E ele respondeu: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui está a minha mãe, aqui está os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, este é minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí nós estamos nesse evangelho maravilhoso, o qual São Marcos vem trazendo todo aquele trajeto que Jesus vem fazendo, mas para entendermos esse evangelho, é preciso que a gente olhe também o contexto. No evangelho dessa semana, nós vimos que Jesus foi acusado de fazer curas e milagres por meio de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então Jesus sai dali, aquela multidão o segue e cercado em uma casa, ele pregando, realizando grandes coisas. Os seus familiares, preocupados com ele, vêm à procura, porque já se espalhava tudo aquilo que Jesus estava realizando em nome de Deus, né? Então Jesus, olhando, diz: Quem são a minha mãe? Quem são os meus irmãos? São todos aqueles que acreditam e que faz a vontade de Deus. É por isso que Jesus também dá a resposta dessa forma. Não que Jesus esteja desprezando a sua mãe, nem os seus irmãos. Aqui nós sabemos que irmãos, né, é todo aquela palavra primos, parente, próximos, não existia essa definição a qual existimos hoje de primos. Então é tudo chamados de irmãos. Mas aqui é muito bom a gente ressaltar que por que Jesus direciona olhando para ele, a palavra vai dizer, olhando para o que estava sentado ao seu redor. Quem são a minha mãe, quem são os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus.
Então, a nossa pergunta de hoje: será que eu estou sendo parente próximo de Jesus? Será que eu estou sendo irmão de Jesus? Como é que está sendo a minha atitude de cristão para com os meus próximos? Será que eu deixo esse Cristo resplandecer na minha vida e ilumino a vida do outro? Pois Jesus, olhando para ele, diz: aquele que faz a vontade de Deus, esse é a minha mãe, esses são os meus irmãos. Esse participa realmente do reino de Deus. Então, que fique para nós esse chamado de hoje, que somos convidados a sermos parentes próximos, viver na intimidade com Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.